o empate em casa do Ceará contra o Avaí, né, chegando a ter um homem a mais por mais de 25 minutos, acabou resultando na demissão de Eduardo Barroca, do comando do Ceará. Um daqueles treinadores que a gente pode dizer que já foi contratado com a demissão pronta, né? Só saberia, a única dúvida é quando seria, porque foi, eu diria, uma invenção pouco ou nada balizada do Ceará em trazer Barroca. Léo, da forma que eu vejo, tá? Da forma que eu vejo. Eu vou trazer a minha visão muito rápida e com ela peço para que você comente em cima e traga a sua visão. Além do fato de que a gente nunca encontrou muita justificativa para o nome de Barroca, ainda mais quando aconteceu, as portas da Série B, na verdade com a Série B já iniciada, mas ainda dentro do contexto daquela final da Copa do Nordeste, entre o jogo de ida e o jogo de volta, havia sim um, uma necessidade de mudança, um clamor pela mudança do treinador, mas Barroca é um treinador de alto risco. É um treinador de estilo muito próprio e muito rígido, exageradamente rígido ao seu estilo. Como eu falei no último programa, não é um treinador que olha para o elenco e faz assim: como é que eu posso pegar esse elenco e extrair as qualidades de cada um para formar o melhor time possível? Não é isso que Barroca costuma fazer. Barroca olha para o elenco e faz assim: como é que eu posso pegar esse elenco para formar um time que jogue da forma que eu acredito que é a melhor forma de se jogar? Ele não explora as potencialidades e sim ele força as características que algumas vezes os jogadores não têm. E sempre foi muito claro, por exemplo, que o Ceará não tem um sistema defensivo com qualidade de saída de bola, por exemplo. Não era o perfil do Ceará, isso sempre foi um problema. Mas a pergunta que eu faço, Léo, além dessa análise, é a seguinte: depois de ser engolido pelo Sampaio naquele empate em 1-1 em São Luís, você até já trouxe informações de bastidores que Barroca poderia ser demitido na noite daquele domingo, na segunda-feira. O trabalho já estava no último nó do esgotamento. Quando chega nessa situação, o treinador já tá com a carteira assinada. Falta só saber quando vai ser. E deixar mais um jogo sempre me dá a sensação de que você está jogando pontos fora. Se não fosse contra o Avaí, se era que faz o pênalti, o Ceará vence o Avaí por 1-0 jogando mal, poderia ser contra o Sport, poderia ser na rodada seguinte. E o Ceará perde muito tempo. Foram quase 15 dias sem jogar, trabalhando com Barroca e perdendo tempo. Já foi tarde ou foi quando tinha que ser, Léo? Boa noite, Fred, Minhoca, Cássio, todo mundo que está aí na audiência. Já foi tarde, principalmente porque o trabalho do Barroca não é que ele, além de não dar sinais de que evoluísse, o Barroca, eu acho que eu ia além do que você disse, assim. Na verdade, ele tinha, o pior de tudo é porque ele tinha peças no elenco para implementar o estilo de jogo que ele queria implementar. Ele tem no elenco zagueiros que tem uma boa saída de bola com os pés. Ele tem um goleiro com uma boa saída de bola com os pés, que era o Bruno, mas ele insistia no Richard. Ele tem vários zagueiros no elenco com uma saída de bola melhor do que o Thiago Pagliussá. O Gabriel Lacerda tem uma saída melhor, o David Ricardo tem uma saída melhor, o Léo Santos tem uma saída melhor, o próprio Jonathan, que é da base, tem uma saída melhor que do Thiago, mas ele insistia no Thiago. Ele tem volantes que dão mais dinamismo ao passe do meio campo, aceleram o jogo, que ele precisava fazer o jogo verticalizar, mas ele insistia no Richardson. Então, assim, não é nem que ele não tivesse as peças para implementar a ideia de jogo dele. Ele tinha as peças, mas ele insistia com as peças.
É como se o Cauê fez uma analogia no Twitter que eu achei perfeita. O Barroca, ele estava chovendo, ele ia para uma corrida de chuva, ele escolheu usar pneu liso porque ele não gosta de pneu de chuva. É simples assim. Ele escolheu dificultar o trabalho dele. E ele já é um cara que chegou aqui, desde que chegou, muito questionado. E eu acho que, inclusive, esse tempo que ele passou aqui, somado ao desempenho que o Mourinho teve no Avaí, serviu muito para apagar um pouco também a questão de imaginar que com o Mourinho seria diferente. Eu acho que em outra situação o nome pedido pela torcida seria o Mourinho. E não houve esse clamor. Eu acho que realmente a torcida conseguiu enxergar hoje, somando o desempenho que o Ceará do Mourinho teve na Série B, o curto recorte, somado ao Mourinho no Avaí, acho que a torcida conseguiu ter a noção que seria algo muito semelhante. Acho que o time não apresentaria uma evolução também com o Mourinho. E eu acho que isso expõe um erro muito maior do que a demissão do Mourinho, muito maior do que a contratação do Barroca, que é a falta de existência de um planejamento no departamento de futebol. E no Ceará a gente tem a clara sensação que não existem processos. Não existem processos, não existe avaliação de trabalho, não existe organização de ideias do departamento de futebol, não existe avaliação de indicadores, não existe planejamento a médio, curto, longo prazo, não existe. E essa falta de institucionalidade nas ideias permite que quem chegue queira aplicar sua individualidade. E como as pessoas têm uma rotatividade muito grande no departamento, o planejamento vira uma coxa de retalhos. E planejamento feito assim não é planejamento, né? O Ceará manteve uma fórmula que não vinha dando certo, porque de tudo que era criticado na gestão anterior, o que era mais criticado era o departamento de futebol, e foi a única coisa que não mudou. Ele manteve o departamento de futebol do final da última gestão, né? São pessoas que foram colocadas lá e contratadas pelo antigo presidente. E colocou um conselheiro como diretor de futebol, um cara que tem aqueles cursos da CBF, curtos de gestão esportiva, mas é um cara que fez o curso e de repente resolveu assumir a diretoria de futebol de um clube com orçamento de 90 milhões em um ano crítico de descida de patamar para a Série B. Então é um cara que não teve a humildade, o exercício dessa humildade de dizer, pô, vou aqui 6 meses aqui estagiar no Floresta, eu vou conhecer aqui como é a base do Ceará, eu vou estagiar aqui num time menor e vou adquirir aqui, de repente, a capacidade de me preparar ainda mais para assumir o Ceará. Não, ele simplesmente achou que estava à altura desse cargo. E na última semana, ele junto com o executivo de futebol, que é um cara também que é do mercado, é um cara que aparentemente tem a sua competência, que é o Juliano Camargo, mas é um cara que não tem o tamanho ainda que o Ceará precisa para o departamento. É um cara que vinha de trabalhos em clubes menores, o Sampaio Correia, o Criciúma, e é um cara que tem a preferência por esvaziar o departamento para que ele tenha mais centralização nas mãos dele. Então, para ele ter 3 analistas de mercado é ruim, porque se ele tiver só um, a opinião dele tem um peso maior. É um cara que demite o coordenador técnico, que é o PC Guzmão, e não coloca ninguém para o canto, porque sem o coordenador é menos uma pessoa na hierarquia do departamento ali, para ele ter uma prevalência maior. Então, assim, o problema do Ceará, já para encerrar essa primeira participação, é justamente porque o departamento não tem uma ideia do que ele quer. E o executivo e o diretor fizeram uma coletiva sinceramente digna de pena. Eu tive pena. Eu não tive raiva, eu tive pena. Porque demonstrou uma incompetência de um nível tão alarmante que, se eu sou o presidente, ele tinha saído demitido dali. Assim, não tem como. Porque assim, é um clube como o Ceará, que investe em software, em programas, em pessoal, em capacitação. Ele apresentou um PowerPoint e as estatísticas sobre o time foram tiradas do site O Gol. Ele deu um print no site O Gol e apresentou no PowerPoint. Assim, é pouco, mas é sintomático. Quando o diretor de futebol fala que, não, mas
A gente só está com um analista de desempenho, porque o outro, Dorival pediu para o São Paulo. Mas agora vai acabar a janela, a gente já está com a lista, ele fica mais ou menos ali sem função. Então, um cara que não tem a noção que o analista de desempenho, ele, quando fecha a janela, ele continua procurando peças. Ele continua procurando peças, inclusive, que é um cara do sub-20, de um time do interior paulista, que ele vai trazer aqui para uma experiência e vai preparar o cara para daqui a pouco o cara tá vingando daqui a 2 anos. O cara não tem essa perspectiva. Então, assim, como torcedor, é uma sensação de desesperança, porque quem vai vir, e se o nome for do Guto Ferreira, vai ser mais um paliativo dentro de um futebol que não é pensado. Ele é colocado. Aí chega uma peça aqui, aí de repente no encaixe desse, ganha uma Copa Nordeste, como em 2020, ganha uma Copa Nordeste como esse ano, e são lampejos dentro de um futebol sem planejamento. E aproveitando esses momentos que o futebol oferece ali, um jogo ali, uma vitória nos pênaltis, algo do tipo. Então, assim, é muito sintomático sobre a forma como se pensa o futebol no Ceará e como torcedor já virou um processo de costume, porque quando você vive um momento de tropeços nos resultados, mas entendendo aquilo ali como uma reestruturação, como uma reformulação, como uma construção de um pensamento a médio e longo prazo para o time, você ainda aceita, porque você percebe pequenos passos de evolução. Mas dentro do Ceará, não. Você percebe um futebol feito com base no tapar buracos e colhendo os lampejos e os prêmios que o futebol permite ao longo do percurso. Minhoca, com essa demissão muito encaminhada, você trata o jogo contra a Chapecoense, né, como um marco. Aquela vitória com pouco ou nenhum merecimento, né? Uma atuação muito ruim do Ceará em casa que resultou, ainda assim, na vitória. Perdeu a data FIFA e todo o período, perdeu mais 2 pontos em casa, né? Fica numa situação delicada que pode ser agravada no domingo. Você acha que o Ceará pagou para ver demais com o Barroca, esticou demais a corda, se colocou em risco demais na Série B? Ou precisava de todo esse processo para quando ele fosse demitido, como agora, ser uma demissão que ninguém questiona? Um jornalista lá de São Paulo, que é o Bruno Camarão, aliás, excelente jornalista, ele falou um termo, né, que para mim explica bem, né, o que aconteceu agora de novo com o Ceará, né, que é respingos de Robson de Castro, né, que é o antigo presidente. A maneira como o Ceará levou essa mesma condição do Barroca, muito parecido com o Marquinhos Santos, com o próprio Lúcio, né, e tantos outros nomes que o Ceará muitas vezes não entendia, primeiramente, na ideia de escolha desse nome, e muitas vezes achar que certas situações, como por exemplo, né, as justificativas do Barroca a cada tropeço ou até questionamento sobre desempenho eram muito furadas. Esse tipo de justificativa, o clube é o primeiro que tem que tentar coibir. O cara não pode vir após o jogo contra o Novo Horizontino em casa e dizer que na história dele como treinador foi o elenco mais desgastado. Hoje, para o que o Ceará é, como estrutura de clube, ele não pode vir a público e falar que o elenco que ele colocou em campo não tinha condições de atuar uma partida dentro de casa, com mais de 40 mil pessoas, que foi mulheres e crianças naquele jogo, né, que era a retomada do público. Então, a partir do momento que o clube permite que um treinador venha a cada resultado, a cada desempenho que não está comprovando, o clube está aceitando que essa justificativa, como o Léo bem falou, que na semana passada, na segunda-feira, foi ressaltada. Por que eles estão confiando no Barroca? Por que eles acham que o Barroca... Porque, Fred, eles colocaram lá, porque o aproveitamento do Barroca é 63%. E ele falou, com 63%, a gente sobe e ainda pode ser campeão. Sem analisar que nessa temporada a pontuação está alta, meu amigo. Não é apenas com o resultado enganoso contra a Chapecoense, o futebol bem enganoso também contra a equipe do Tombense, outros jogos também que ficaram muito claros o problema, porque quando o Ceará perde,
e isso também foi falado na segunda-feira passada, como a derrota por 3-0 do Novo Horizontino, o 3-1 para o CRB, o 3-0 para o Guarani aqui, como se fosse algo pontual. Não, pontual é você atacar 20 vezes, fazer o goleiro adversário ser o melhor da partida e tomar um gol por vacilo, porque a defesa estava com a linha aberta. Não, o Ceará, ele é, às vezes, muitas vezes, dominado pelo adversário, como foi contra a Chape, como foi contra o Sampaio Correia. Então, eu até ficava na dúvida se aquela bola do David Ricardo no final de semana tivesse entrado, se hoje o Ceará tivesse feito um gol, será que a diretoria iria ainda, sabe, usar esse discurso? Olha, mas o aproveitamento do Barroca, desde a chegada dele, é suficiente para brigar em cima. O futebol, um futebol que não tem. É por isso que muitas vezes eu não sou um cara que analisa o resultado. Eu gosto de analisar o desempenho, principalmente no campeonato de regularidade. No formato mata-mata, Copa do Brasil, pois é, o Marquinhos Santos, ano passado, quase eliminou o São Paulo, por exemplo, jogando bem melhor do que o São Paulo do Rogério Ceni. Às vezes o mata-mata ele esconde, mas no campeonato de regularidade, você apresentar um péssimo futebol, como vinha apresentando o Barroca, insistindo em muitas peças, é como se ele quisesse sempre comprovar que ele estava certo, e a diretoria meio que passando a mão na cabeça, porque se passou 15 dias, não era para o Barroca ter entrado com o time que ele entrou no Castelão, no último final de semana, lá no Maranhão. Então, esse tipo de coisa, quando vai se passando a mão na cabeça, sem enfrentar a realidade que o clube está atravessando dentro de campo, o Ceará até agora, Fred, não apresentou nessa Série B, até agora, uma imposição de uma equipe que a gente olhava no começo do campeonato e vai dizer, tá aí, o Ceará, com problemas ou não, vai acabar subindo, como foi o Bahia do ano passado. O Bahia do ano passado, que teve 3 treinadores, incluindo o Barroca, o Guto Ferreira e também o Anderson Moreira, esses 3 treinadores, nenhum dos 3 convenceu no Bahia. Era muito crítica em cima do Bahia, mas todo mundo sabia que o Bahia jogando bem, jogando mal, tá ali fazendo ponto, empata, ganha, joga mal, mas empata. Mas não é uma equipe que perde. O Ceará tem 5 derrotas nessa Série B, 4 sendo dentro de casa. Não é que a campanha do Ceará, como até você citou no final de semana, já vem falando há alguns dias, o Sport ser 10º colocado nessa Série B não é para acontecer. O Ceará ser 15º dos mandantes, eu nem sei se agora piorou, porque teve os jogos de hoje, o Ceará ser 15º dos mandantes é mais absurdo ainda, pô. É mais a gente absurdo. vai mergulhar já e abrir aqui o sistema para analisar tudo isso, mas pode ser. seguir. Então para fechar, para também não esticar tanto, tudo isso que o Ceará acabou pagando para ver, como se apenas o resultado fosse suficiente, é como eu costumo falar. Quem olha apenas para resultado e não olha para desempenho, uma hora essa conta vai chegar. E eu cheguei a falar isso agora, eu falei no Twitter, né? Aquela vitória sobre a Chapecoense, uma hora ela acabar respaldando em algum lugar. Tanto que veio a vitória sobre o Atlético Goianiense, se tornou realmente aquela situação que fica difícil para o dirigente demitir. Como é que você demite um treinador que vem com alto índice de aproveitamento? Eu acho que ele tinha 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Mas bastou pegar o CRB, perdeu, e perdeu uma outra possibilidade de janela de fazer uma troca de comando. Porque se caso já tivesse uma análise naquele momento, olha, a gente está vencendo, mas está passando longe daquele discurso que falamos da troca do Mourinho para o Barroca, que era o quê? Queremos ser protagonista. O Ceará não está sendo protagonista, e era uma coisa até que o Barroca falou na apresentação dele. Eu não prometo resultado, eu prometo desempenho. E ele entregou exatamente o contrário. Ele exatamente não estava entregando desempenho, e só o resultado é que estava fazendo ele continuar no cargo. E aí, quando não há essa análise para chegar nesse ponto, depois da derrota para o CRB, e romper ali esse momento, o Ceará pagou para ver, deu 15 dias, e 15 dias praticamente foi jogado no lixo para o Ceará, para ter aí 2 empates. Mas o que derrubou foi o resultado. Pronto, né? E aí pronto. Bastou-se que o resultado acontecesse, porque, Fred, e aquela coisa, basta que você tenha o desempenho ali, por mais que você tenha resultados ruins, isso, se você acredita que é essa talvez a mentalidade que hoje o presidente do Ceará, João Paulo, quer exercer, de ter um técnico longevo, bastava ser um treinador que estava fazendo esse time crescer de alguma forma, mesmo tendo alguns tropeços. Você poderia falar, mas é porque ele está com carência na lateral esquerda, o Formiga está machucado, só tem o Barcelos, estou improvisando aqui zagueiro. Se fosse encarado com a realidade de um clube profissional que tem que entender aonde toda equipe, todo clube precisa melhorar em algum aspecto.
dentro de campo, fora de campo. Nenhum clube está satisfeito com o que tem. Então, se a partir do momento você não faz essa crítica do que você precisa melhorar, você vai acabar tentando sempre tapar o sol com a peneira e aconteceu o que aconteceu. Agora, vai para um momento, né, de um novo treinador, tudo indica que vai ser Guto Ferreira, e agora vamos esperar para ver o quanto isso vai ser ou não danoso até o fim da temporada, porque, obviamente, a expectativa era de acesso, e se não acontecer, uma das parcelas, acho que talvez não vai ser única, vai ser essa insistência com o Barroca por tanto tempo. Cássio, quer falar algo sobre o Mr. Barroca, o professor foda? Acabou a aventura, né? Assim, poucas vezes, pelo recente, a forma de trabalho, os trabalhos recentes de Barroca, pelo que o Ceará vinha fazendo, foi o tipo de treinador que chegou demitido. Assim, a gente até abordou aqui, eu disse, não vai durar, é só saber, assim, dificilmente a gente olharia um grande resultado, embora ele saia com o título da Copa do Nordeste, mas eu costumo dizer, apesar de Barroca, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, apesar de Eduardo Barroca, ele não tem nenhuma influência sobre o título do Ceará, zero. A forma de jogar que ele impôs ao Ceará, eu não vejo problema na forma dele jogar, ele pode, mas é o que o Fred falou, a gente já teve outros debates, o que não pode é isso se sobrepor à forma que o time pode jogar. Se o time não pode jogar daquela forma, você não pode priorizar a sua forma de jogar em detrimento da melhor forma de jogar que o time onde está o seu trabalho pode fazer. E ele tentou fazer isso de forma muito rápida, já na estreia contra o ABC, venceu o jogo, aí foi para a final da Copa do Nordeste e foi uma calamidade a atuação do Ceará, que acabou perdendo por 1-0, que ainda levou para os pênaltis. Mas foi apesar de Barroca que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Vai para a Série B, como o Minhoca trouxe, os resultados fora de casa. O time perde 4 jogos em casa, a gente está no primeiro turno ainda. E no caso da Série B, no caso da Série B, na conta de Barroca, isso ia ficando um desempenho em casa que já limita muitas possibilidades do Ceará de subir. Seja Guto, seja qualquer outro treinador que chegar, vai chegar faltando quantas rodadas, meu Deus? 25, né? 25 rodadas para tirar 7 pontos. Aí você pode pôr 7 pontos, significa que você precisa de 3, no mínimo, 3 rodadas perfeitas, né? Para você tirar. Só que numa edição na qual o ritmo está sendo, a gente vai olhar para frente, ou pelo menos vem a cedo, a gente vai ver o cálculo agora, que vem sendo um sarrafo acima. Ou seja, algo que não deve acontecer a curto prazo. A torcida do Ceará, desde já, mesmo que o time engate uma sequência de vitórias, mas vai precisar ter paciência para ver o Ceará no objetivo que ela enxerga, que é a briga pelo acesso. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer no curto prazo. Matematicamente não tem. Porque teria que ter primeiro 3 rodadas perfeitas e essas rodadas perfeitas, para quem está embaixo, isso não vem acontecendo. Vem sendo basicamente o contrário. O pessoal de cima que reage de toda forma, uma farrapada aqui, outra ali, mas o nível de pontuação é muito grande. E agora vai chegar um treinador que ele é... Vou considerar que é Guto, certo? A Minhoca trouxe informação, a imprensa já dá como Guto, então analisar como se fosse Guto. É um estilo de jogo completamente diferente que mostra que a convicção da direção do Ceará sobre o estilo de jogo que Barroca poderia colocar no Ceará é mais do mesmo em relação ao futebol brasileiro de uma forma geral. Não havia convicção. Havia a fala da convicção, mas não havia convicção, porque era para ser outro treinador com essa característica agora. Se for Guto Ferreira, salvo uma metamorfose de Guto Ferreira, vai ser um estilo de jogo completamente diferente. E para o bem do Ceará, é bom que não tenha tido nenhuma metamorfose de Guto Ferreira. Para o bem do Ceará é que tem que vir o Guto Ferreira raiz, que esse tende a ajeitar o Ceará. Esse treinador tende a deixar o Ceará competitivo e a gente vai ver até onde pode ser suficiente para brigar pelo acesso. Eu acho que 7 pontos já começa a ficar muito chato, porque, repito, o sarrafo da turma de cima está muito diferente dos outros anos. E a melhora do Ceará teria que ser muito grande, não é simplesmente tirar ponto. Esse time tem que ter uma diferença de desempenho muito grande, e aí, mesmo com o título regional que teve esse ano, não foi algo muito regular ao longo da temporada. Mas, com atraso, a aventura de Eduardo Barroca, e essa passagem de Eduardo Barroca, eu acho, essa no Ceará, embora não tenha sido a primeira dele no Nordeste, mas eu acho que foi tão ruim, que vai, talvez, limite a escolha dele para outros clubes
semelhantes ao Ceará. Como Sport, como Vitória, Fortaleza. Assim, estou falando aqui nos próximos anos. Assim, Fortaleza, obviamente, está com treinador, mas estou falando assim, quando mudar o treinador, que é algo absolutamente normal, eu acho que esse trabalho de Barroca vai fazer com que ele tenha que fazer outra coisa fora do Nordeste, em outros clubes, para voltar a ser um nome para você imaginar, porque foi realmente um trabalho muito ruim, do início ao fim, no qual, como o Fred falou, e eu já tinha dito de outra vez, onde a prioridade foi exercer o modo de jogar dele, e não o que era melhor para o Ceará. Isso eu acho muito ruim no trabalho de futebol, no trabalho de um treinador. Quando um treinador tem uma característica dessa marcante, ele precisa ser... eu ia dizer top de linha, mas talvez ficaria... Não queria desmerecer Barroca, não é meu ponto esse não, mas tem que ser assim, uma unanimidade. Tem que ser algo, ou quase uma unanimidade. Aquele cara só joga dessa forma. Tipo, Mourinho joga de uma forma, Guardiola... Diniz, com todos os seus problemas, joga daquela forma. Mais consolidado do que Barroca. Pronto, então, Diniz joga de uma forma, Mourinho joga de uma forma mais defensiva, Guardiola joga de uma forma mais propositiva. Pronto. Quando você traz esse treinador, você não está trazendo Guardiola. Você está fazendo sempre uma expressão para deixar bem claro, né? Obviamente, ninguém não seria nem... Mas acho que, obviamente, está todo mundo entendendo. Mas você não traria Guardiola para arrumar o seu time. Você traria Guardiola para ele colocar a forma como ele vê o futebol. Mas você precisa ser nesse nível. Você precisa estar assim, como o Fred falou, num cenário nacional, você teria que ser o que Diniz, depois de apanhar muito, durante muitos anos, e contou até com uma certa complacência do mercado, porque ele poderia ter perdido mercado, mas era até impressionante como não dava resultado, mas ele continuava tendo espaço, e uma hora conseguiu impor e conseguiu dar resultado. E eu acho que Barroca está um pouco distante disso. E ao ficar um pouco distante disso, cabia a ele, em algum momento, ter um freio de arrumação como gestor de futebol, como um treinador capaz de, não está funcionando agora, mas eu vou arrumar a casa e, de forma mais paulatina, voltar a colocar meu sistema de jogo. Mas ele precisava ter visto o que era melhor para o Ceará. O cara foi até o limite para colocar o dele, e o limite acabou sendo a saída. Ele fez isso na final da Copa do Nordeste, meu amigo. Não, o cara e a gente comentando depois do jogo do ABC, né? Que seria loucura. E nem deu muito certo contra o ABC. No ABC ele ganhou o jogo, mas já não deu muito certo. A gente falou, a gente transmitiu o jogo, foi o tempo todo o ABC tendo a saída de bola. O que ele fez na final da Copa do Nordeste é aquilo ali. Veja só, o Ceará foi o campeão. Se o Ceará perde o título, da forma como jogou aquela parte, veja só, do mesmo jeito que foi, não precisa ser 2-0, não, foi 1-0, e nos pênaltis deu Sport. Certo? Não deu Ceará, deu Sport. Sim. Eu acho que ele teria durado 10 dias no Ceará. Porque era impossível não colocar nas costas dele aquele vice-campeonato. Era impossível. A atuação do Ceará na ilha, Cássio, foi medonha, pô. Medonha. Eu repito, foi campeão apesar do treinador. Foi campeão apesar do treinador. O time de Morínigo era muito mais competitivo. Ele tirou a competitividade do time de Morínigo e não deu nada em troca, basicamente. Né? Patinou ali, patinou aqui. E o pouco que ele conseguiu é fruto de um elenco capacitado. Tá? O melhor, ou o segundo melhor, junto ali com o Sport, ou com o Atlético Goianiense, um dos melhores. Um elenco que ninguém, antes da competição, tiraria do G4. Tipo, ninguém. Qualquer pessoa com análise minimamente séria não diz, esse Ceará não pega G4 nessa Série B, não. Ninguém minimamente sério faria isso. Zero. 0 de 100. Então... E hoje está 7 pontos e não é circunstancial. São 7 pontos a partir de um trabalho horroroso. E a partir de um trabalho, inclusive, regular, mas no mau sentido, né? Regular para o sarrafo lá embaixo. Léo, eu não sei se você tinha visto um programa que eu tinha até falado isso com o Minhoca. Eu acho inaceitável que o Ceará, num recorte desse que teve da Série B, tenha sido engolido como foi contra o Novo Horizontino no Castelão, Arena Castelão, em Fortaleza, e como foi no Castelão no Castelão de São Luís. Assim, um time do G4 não é perder, até porque perdeu um jogo, outro empatou, mas não é simplesmente... eu estou falando de desempenho mesmo. Um time que briga pelo que briga, ser engolido uma vez, deu tudo errado, beleza. Mas aí na hora que começa a acontecer 2, 3 vezes... Assim, estava errado há muito tempo. Pô. Das 4 derrotas dentro de casa, 3 foram com o adversário marcando 3 gols. Isso se tentou normalizar a forma ridícula de desempenho da defesa do Ceará,
o diretor de futebol disse, olha, a gente levou muito gol, mas foram em jogos pontuais, ou seja, ele normalizou levar de 3-0 em casa. E pro CRB, pro Novo Horizontino, pro Vitória, assim, pro Guarani... E como é que vai? Pontual é um, pô. Pontual. Assim, não, mas ele quis dizer pontual dentro de um campeonato. Foram 3 jogos, 4 jogos. Mas então, mas eu sei, mas veja só, mas não é pontual. Pontual é um. Na hora que o cara tá dando 3 exemplos num campeonato que o cara tinha jogado, já que isso foi antes do jogo de hoje. Isso foi antes do jogo de hoje, então eram 13. Isso foi um exemplo de Sampaio, Cássio. A gente tá falando de um diretor de futebol que deu um print na página O Gol para apresentar estatísticas do clube que ele dirige. Assim, o nível de capacidade desse dirigente E só quer dizer que essa frase dele foi antes do jogo do Sampaio, Minhoca? Foi antes do jogo do Sampaio. Então, foi assim, na segunda-feira. Como é que 3 atuações nesse nível podem ser consideradas pontuais numa tabela que já jogou 12 vezes, pô? Não é pontual, é recorrente. Aí você entende por que o futebol do Ceará tá desse jeito. Exatamente. 8 treinadores, teve algumas partidas. E é o que eu falei. E é o que eu falei, mas só para complementar. É o que eu falei. Se o nome for Guto Ferreira, ele for apresentado e do lado o diretor de futebol, o presidente, da entrevista, dizendo assim, ó, pessoal, a gente está trazendo o Guto por uma decisão, buscando um treinador pragmático. Esqueçam tudo que a gente falou durante o ano de buscar um futebol propositivo, de ser protagonista. Não deu certo. A gente errou, fomos incompetentes e agora Guto vai arrumar a casa para a gente sobreviver. Se eles fizessem essa análise, eu ficaria me sentindo menos trouxa como torcedor. Mas não vai existir essa análise. Mas veja só, na verdade, é uma dica. Mas assim, você está dizendo que seria bom que tivesse isso, mas na verdade é até bom que se diga isso, porque mesmo que a direção do Ceará não fale isso, caso venha Guto, é exatamente o que vai acontecer. Assim, veja só, se Guto chegar, tudo que vai acontecer independentemente de algum diretor falar que esqueça isso, tudo, basicamente vai acontecer. Porque o trabalho do Guto esqueça isso. É algo muito diferente. E caso alguém não esteja interpretando de forma diferente, eu estou elogiando. Eu acho muito mais competitivo. Eu prefiro muito mais um time arrumado. Para você colocar, na hora que você... Um time no nível dos que a gente analisa naturalmente, na hora que você arruma o time e você fortalece o time, você começa a jogar dessa forma, beleza, é ótimo que isso funcione, acho que faz parte da evolução. Não pode ser, o primeiro passo já ser bailarino, futebol bailarino dessa forma, não. O primeiro passo é arrumar a casa, pô. Barroca não arrumou a casa. Ele desarrumou, na verdade, ele desarrumou pontos fortes que o Ceará tinha. Tanto é que o Ceará tinha pontos fortes, tanto é que ele assume ali no final do campeonato, na qual passou pelo Fortaleza, na qual fez outros bons jogos, ou seja, assim, aquele time tinha capacidade, mas o Ceará hoje é um time pior do que o Ceará da Copa do Nordeste. Sim. Ô, Léo, fala, meu, rapidinho. Tua internet está bem ruim, mas agora acho que agora normalizou. O som tá bom, a imagem é que tá travando. A imagem é que tá travando. Ô, Léo, a informação da possível contratação de Guto, né, do jornalista do Povo, né? Sérgio Ponte, não é isso? Sérgio Ponte. Sérgio Ponte, Minhoca. Isso. Tem credibilidade, né? E confiança para tal, tanto que todo mundo já meio que abraçou que realmente a informação está correta. Aí, Léo, só queria de você fazer 2 perguntas sobre isso. Primeiro, se você tem informações além do que foi trazido por Sérgio Ponte, e que Guto realmente é o novo treinador, tá? E aí, primeiro, muito rápido, né? Veja só, 15 minutos, pô. Barroca foi demitido, 15 minutos depois, a notícia estava no ar, via Sérgio Ponte. Já estava acertado, obviamente, né? Ninguém acerta ninguém com 5 minutos. Era o primeiro nome mesmo, a direção já falava, já tinha procurado, existiam outros nomes no radar, você se surpreendeu com a velocidade, você já esperava isso,
Dá um pouquinho da tua visão e dos bastidores, não da tua opinião sobre Guto, pode até trazer também de forma mais direta, mas se era a carta na manga do Ceará já pronta mesmo. Assim, a informação que eu tinha, Fred, é que assim, o Barroca já não tinha sido demitido antes realmente por falta de opções no mercado. Falou-se em Barbieri, que estava próximo, na época não tinha caído ainda, mas falou-se em Barbieri, mas enxergava como uma negociação complicada, porque era um cara que estava vindo de um patamar de Série A, etc. E o clube não parecia estar com pudor em demitir. Por falarem disso, que estava moendo o técnico, não estava. Queria basicamente resolver o problema. Principalmente por essa postura intransigente do próprio Barroca, né? O Barroca foi chamado a reuniões com o Conselho Deliberativo, com o próprio presidente, o Barroca do Departamento de Futebol, e o saldo, em resumo, dessas reuniões era assim: tá bom, entendi o que vocês estão falando, mas eu vou seguir aqui do meu jeito, valeu. É tipo isso. Vocês não estão concordando, mas valeu, vai ser do meu jeito, quem manda aqui sou eu. Como aquele episódio que viralizou no podcast dele sobre o Honda, é muito a cara dele. Foi mais ou menos esse o episódio que se repetiu no Ceará. E desde então, muita gente pediu o nome do Guto dentro do clube. Dentro do clube. Assim, a torcida é bem dividida em relação a Guto Ferreira. Metade diz o Guto arruma essa casa aqui e pronto, e metade diz assim, mais uma vez, Guto Ferreira é andar para trás, aquela coisa, é mais do mesmo e tal. O que eu soube é que já depois do jogo contra o Sampaio, o Guto foi procurado de forma extraoficial por algumas pessoas, foi sondado e ele foi taxativo em dizer que não tinha interesse. O que eu acho, assim, e é achismo mesmo... depois já muda. Não é informação, é achismo. O que eu acho é que não foi contra o Sampaio, perdão, contra o CRB, depois do jogo contra o CRB. Ok. Já tinha sido sondado, já tinha conversado e demonstrou que não tem interesse. Não tem interesse. O que eu acredito é que essas conversas informais prosseguiram e eu acho que o time se sentiu, o clube, se não acertou antes, assim, eu não vou entrar cravar isso, porque entra naquela questão de foi ético, não foi ético. Se não acertou antes, pelo menos teve a sensação de que dessa vez o Barroca estando demitido, o Guto aceitaria. Eu acredito muito nisso. Caso o Guto já tenha acertado nesse momento, o teor das conversas podem ter dado confiança à diretoria de demitir o Barroca tão rapidamente. Entendeu? Se não tiver acertado, as conversas dão confiança e segurança de que se o Ceará amanhã de manhã ligar, vai acertar os pontos que faltam para fechar. Né? Exatamente. E sobre Guto, basicamente, é um nome que eu acho que muito além, e eu queria trazer uma visão além do que a gente já conhece de Guto, né? Acho que todo mundo aqui já tem essa convivência com Guto. Nossa rotina futebolística diária, mesmo como torcedores, como analistas, etc. O Guto é esse cara pragmático. Assim, e eu acho que ele vai trazer isso para o Ceará, mas muito mais o pragmatismo de já ter convivido com as complicações políticas e do departamento de futebol do clube. O fato de conhecer o ambiente no qual ele vai chegar já não vai surpreender o profissional. É diferente de chegar um Barbieri, é diferente de chegar um Jair Ventura. É um cara que já vem sabendo o que ele vai encontrar. E isso, para mim, é pressão também, né, Léo? Até em termos de pressão. E, para mim, isso é um ponto que vai ser fundamental, tanto quanto o pragmatismo em campo do Guto. O conhecimento dele, dos bastidores do clube, eu acho que vão ser positivos, tanto quanto seu pragmatismo. E a janela batendo na porta? Tá? A janela batendo na porta. É só Barroca o problema? Não. Mas assim, não. Fred, tem uma questão assim, né? O Bissoli, curiosamente, né, que está para ser anunciado, ainda não foi
oficializado, ele veio muito nessa carta de segurança de conhecer muito bem o Barroca, né? Então ele já chega. O Ceará está num processo também de se desfazer de jogadores. O Luvanu foi na noite de ontem, que agora já é anteontem, né? No dia 27, já foi desligado, está voltando lá para o time da Moldávia, o Xerife. E outros 2 nomes também devem sair, o Arthur Rezende e também o Igor Kleber. E aí esse processo agora, né, é aquela coisa. Chega o treinador, no caso o Guto, que deve chegar na sexta-feira, e rapidamente você tem que já pensar o que é que precisa, e aí é que tá, é o que o Léo mencionou, né? Um departamento de futebol que fosse mais organizado, ele já teria encaminhado certas situações. Para o Guto, por exemplo, e aí eu acho que tem um ponto, Fred, que é o seguinte: o Guto sabia que a situação dele estava complicada na Série A, né? Hoje o mercado do treinador brasileiro, principalmente eu acho que do perfil do Guto, ele já passou pelo Curitiba, pelo Goiás, então assim, ele viu que o mercado para ele na Série A estava muito restrito. Então eu acho que ele já imaginava que a Série B era a possibilidade dele. E ele sabia, obviamente, que tinha uma pressão muito grande em cima do Barroca. Então, e acho que também até do próprio Valentim lá no Atlético Goianiense. Então, acho que ele começou a talvez imaginar que pudesse pegar um desses clubes. Pode ser que Guto, nesse período, já tenha analisado, por exemplo, o Ceará e observado. Então, não sei se ele já chega, lembrando que vai ter um mês, né? A gente vai abrir agora na próxima segunda-feira a janela e tem que ser rápido, né? Não pode demorar tanto também para saber aquilo que vai ser necessário. Como eu estava conversando aqui com o Léo em off, é muito possível que Guto chegue e ele vai dar chance para Thiago Pagunçá, que está sendo muito questionado, quem sabe Barcelos, mas aí é que tá, um departamento de futebol tem que repassar isso para ele, ó. Esse jogador aqui tá muito queimado com a torcida. O Guto gosta de tentar recuperar esse tipo de jogador, mas ao mesmo tempo, diferente do Thiago Nunes, ele não insiste muito. Ele diz assim, esses líderes do elenco, e eu gosto dessa parte do Guto, esses líderes do elenco que o Barroca não mexia de forma nenhuma, Richardson, Richard, Thiago Pagnusá, o Guto, ele chega, escala para dizer assim, ó, eu sei que tem uma liderança, mas não rendeu, ele não dá o terceiro jogo. Ele não dá o terceiro jogo. O Guto não costuma dar o terceiro jogo. Pelo menos aqui na... Fernando Praz, Léo. Ele fez isso com o Fernando Praz. Barrou o Fernando Praz. Pois é. Deu pouca... Ele tentou recuperar o Sobis. O Sobis fez umas 3 partidas boas. Depois ele tirou o Sobis do time quando caiu de rendimento, não voltou mais também. E botou o Kleber, que era um garoto. Botou o Klebão. Assim, ele dá esse recado que entende quem são as lideranças, mas ao mesmo tempo ele não insiste nessa chance. Como o Barroca virou refém, né? Verdade. Então vamos dar uma mergulhada agora na situação do Ceará, tá? Já podemos compartilhar aí na tela um quadro que foi já debatido aqui, tá? Que é essa relação visitante e mandante. Então vamos lá. Ontem debatemos muito o quão absurdo é o Sport ser 10º colocado na lista dos visitantes do campeonato. O aproveitamento fora de casa do Sport é simplesmente o 10º. E o meu argumento foi: é inaceitável que em qualquer lista que se faça nessa Série B positiva, o Sport seja 10º. O Sport não pode ser o 10º marcador de gols, o Sport não pode ser o 10º, a 10ª melhor defesa, o Sport não pode ser o 10º melhor visitante. Porque, sob nenhum prisma, existem 9 times melhores que o Sport. O Ceará é o 14º. Tem o 14º aproveitamento como mandante. Se é absurdo, na minha visão, o Sport ser o 10º visitante, qual o tamanho do absurdo que é o Ceará ser um mandante pior do que o Ituano, do que o Avaí, do mesmo porte do Londrina. O quão absurdo é isso?
Que tamanho de buraco foi esse que Barroca deixa com essa campanha em casa do Ceará? Essa estatística ela começou. Essa estatística começou viciada pelos jogos de portões fechados. Mas virou em algum momento, falou, não, é porque teve aquele jogo, a atmosfera diferente, estava focado na Copa do Nordeste, estava focado isso, aquilo. Mas, no fim das contas, a estatística se manteve. O time continuou perdendo jogos com 30 mil, 35 mil pessoas no Castelão, empatando. Assim, virou uma tônica, de fato, do desempenho do Ceará como mandante. É, assim, inacreditável. E velho, se daí o Ceará não virar quarto melhor mandante, pelo menos, ele não tem. Como é que vai chegar no acesso? Porque Guto, historicamente, Guto não é um treinador com tantas vitórias fora de casa. Historicamente. Isso. Então, mas ele sempre tem o fator casa, ele vai transformar esse fator casa e o Ceará vai precisar do fator casa. Obviamente, ele pode também ganhar os jogos fora de casa. Estou falando assim que geralmente não é tanto assim. Mas, se não tiver, sobretudo, esse desempenho do Castelão, não virar G4, estou falando G4, mas ser G4 de mandante. Porque ele vai ter que tirar, ele não é só melhorar, ele vai precisar melhorar e tirar a diferença. E a diferença já é grande. E veja só, Guto chega sexta-feira. Se confirmando a contratação, deve chegar sexta-feira. Questão de bits é besteira, vamos supor que ele fica no banco domingo contra o Sport. Ainda pode até fazer uma arrumação e tal, mas de certa forma o Sport é favorito para esse jogo, certo? O Ceará trocando treinador, o Sport ganhou todos os jogos em casa, no último confronto venceu o Ceará em casa, no tempo normal. Então não seria um absurdo o Sport ganhar esse jogo. Se isso acontecer, não ficaria na conta do treinador, porque o treinador chegou sexta-feira. Ele tentou fazer alguma coisa lá, mas pegou justamente o time que é o melhor mandante da competição e seria uma missão difícil, mesmo que Guto fosse o treinador do Ceará desde janeiro e o Ceará estivesse bem. Ainda assim, esse jogo domingo seria um jogo complicado para o Ceará. Então, considerando que aconteça isso significa que o Sport já teria 10 pontos a mais do que o Ceará, e se o Vitória, que joga com Juventude, pode fazer a mesma coisa, assim, que de repente Guto pode estar pegando, em caso de derrota domingo, 10 pontos para o G4. Veja só, como é que se tira? Se perder domingo, falando, se perder. Para tirar um negócio, para tirar uma diferença desse tamanho, meu irmão, teria que ser um trator no Castelão. Eu não estou nem falando de jogos como fora de casa, eu estou falando no Castelão. Que a gente está falando que o time já perdeu 4 jogos em casa, teria que ser um rendimento basicamente de 100% a partir da chegada de Guto. Para mim, Fred, tem essa questão do aproveitamento, mas você não está olhando o número de gols tomados, né? O Ceará é a pior equipe das 20 da Série B em termos de gols sofridos. Ninguém tomou mais gol como mandante do que o Ceará. Como é que você chega, praticamente, quase no final do primeiro turno, e um dos postulantes ao acesso é a pior defesa dentre os mandantes, na sua casa. Porque às vezes isso acontece fora, porque você não consegue se adaptar, mas dentro de casa, sabe? Você tomar 3 gols do CRB, que claro, vinha numa recuperação, mas você sem passar nenhum tipo de força, sabe? Para se impor, de um adversário, às vezes, ficar com medo. O Ceará até conseguiu fazer nesse jogo agora contra o Avaí, mas é porque o Avaí está no desespero. O Avaí já começou a fazer aquela matemática de contra o Ceará, 1 ponto fora, já é para tentar respirar. Vamos depois tentar ganhar nos confrontos direto dentro de casa. Mas para o Ceará, não. Para o Ceará que quer acesso, 33% é terminar com 19 pontos jogando em casa, entendeu? Então, esse aproveitamento de hoje soma-se a isso, que eu e o Léo a gente mencionou, né? Do discurso da segunda-feira passada, por parte da diretoria, de dizer que era algo ali como se fosse, sabe, uma situação atípica, né? Ou como disse o próprio Barroca, depois do jogo da Chapecoense, o jogo do Novo Horizontino é que foi um jogo atípico, entendeu? Querer mascarar o problema. Então, isso aí é um dos pontos, porque o aproveitamento fora de casa, que é muito bom, é o segundo melhor da competição, você vê ali na relação dos pontos obtidos, né, que o Ceará tem o pior dos pontos ganhos em casa para os ganhos fora, né, que conseguiu, tem 33% desses pontos que ele conseguiu somar até aqui, dos 21 somados
dentro da Arena Castelão. Então, aliás, dentro de casa, né? Porque ele junta PV com Castelão. Então, se você tivesse, vamos lá, 100% de aproveitamento como visitante, beleza. Como, por exemplo, a gente critica aqui a questão do esporte como a visitante, pois é. Mas para o esporte manter esse desempenho ruim como visitante, ele tem que estar sendo perfeito dentro de casa. Pois é, para o Ceará ter esse aproveitamento muito ruim, que até quando a gente olha em termos de proporção, né, o aproveitamento do esporte é de 38,9%. Como visitante, o esporte tem aproveitamento melhor do que o Ceará como mandante. E a gente cita o esporte como uma decepção, como time, como visitante, dos aproveitamento de pontos até aqui. O Ceará consegue ser abaixo dentro de casa, jogando no gramado onde ele já conhece, com todas as situações que ele conhece. E os adversários acabam ficando bem à vontade quanto a isso, porque é uma equipe que se tornou, pelo menos na época do Barroca, bem previsível de você enfrentar. Eu não sei se esse sistema de Pedro faz, mas vamos aqui, ó, 2006, do primeiro para o quinto. 4 pontos mais 7. 11 pontos. 2008, 7 pontos. 2009, 3 pontos, igual. Pronto, 2009 seria o primeiro cenário. 1. 2010, 4 pontos. 2011, 7. 2012, não tem 9. Não, Fred, aí uma aba, eu acho que tem uma aba que tem. Da diferença do primeiro? Eu talvez tenha. Mas agora estou no olhômetro aqui. Colocações. Veja só, aqui ó, tem também 2015 diferença entre também. Posições ali, ó, abaixo de campanhas semelhantes. Ótimo, pronto. Primeiro para o quinto. Tem que respeitar. Mas é só dentro do ano, né? Pedro botou para fuder nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Bota ali. Tem do primeiro para o quinto. Isso. Rodada 14. Colocasse terceiro, pô. Botou terceiro aí. Não, vamos ajeitar. Rodada 14, primeiro para o quinto. Pronto. Só para explicar o que é que tem nessa informação aí do quadro de Pedro, né? Embaixo tem a evolução rodada a rodada do quanto essa diferença do primeiro para o quinto ela vem evoluindo. Então, há 4 rodadas atrás estava em 5 pontos, caiu para 3, subiu para 4 e agora de novo está em 3, a diferença do primeiro para o quinto. Agora, deixa eu trazer aqui de volta, tá, para 2023, para a gente dar uma analisada na missão que Guto Ferreira vai ter, tá? Caso ele seja confirmado treinador do Ceará, tá? Eu vou colocar aqui... o Ceará é 9º colocado nesse momento, é 9º, tá? Né? Eu até falei errado, 7º, mas é 9º. Mas tem a pontuação do 7º. Mas eu vou colocar 9º, que é o que ele é, tá? As distâncias históricas, tá? Do primeiro, né? Do 9º colocado. Pro primeiro. Mas tem só para ter pontuação do 8º, tá, Fred? O Guarani tem 22, o 7º tem 22, aí vem o Juventude com 21 depois do Ceará. Pronto. Então, mas o 9º, tô botando a posição que ele é. 2023 tá no meio do caminho, né? É um desafio ali. 9 pontos é quase que a média, né, Minhoca? É quase que a média de distância, né? Quando tem muito concentração. O pessoal do chat Tricolion fez uma pergunta interessante. Eu não sei se o sistema tem, mas se brincar tem, a gente não sabe nem mexer. E se não tiver, acho que Pedro coloca no dashboard em breve. Essa aí eu tenho. Como? Tu tem? Se sabe? Essa é a pergunta boa. Só, algum time a 7 pontos, vê que coisa específica. Um time a 7 pontos do 4º colocado, após na 14ª rodada, conseguiu subir. Tem caso. Eu não saberia, eu não sei mexer nesse, se tiver. Se brincar, tá aí a gente não sabe. O Avaí foi a pior campanha de um primeiro turno que conseguiu acesso. Conseguiu 23 pontos apenas no primeiro turno. E conseguiu mesmo assim subir. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Fred, tu pode colocar aquela lá que é por pontuação, que é essa aí que geralmente a gente faz. Que eu vou fazer justamente a do Ceará agora, né? O Ceará tá com 21, não é isso? Isso. 21. Vinte equipes tinham 21 pontos, tá? Na 14ª rodada. 6 subiram e 14 permaneceram, tá? Uma caiu, viu? Uma caiu. Um foi campeão e um caiu, né? Assim, só para teve extremos aí, né? Mas você tem aí 6 acessos. Olha só, o próprio Ceará já passou por isso.
Em 2017. Ó, em 2016, a 14ª rodada, deixa eu dar uma olhada aqui. Na 14ª rodada, quem estava distante do G4, certo? Não é do primeiro colocado, que obviamente o objetivo é o acesso. Quem estava 7 pontos do G4 na época... 7? 7 é 18, né? Avaí estava 7 pontos atrás na 14ª rodada do quarto colocado, que era o CRB. E o Avaí conseguiu subir em 2016. Aconteceu a mesma coisa em 2015. Que aí eu vou ver aqui quem era em 2015. Mas, obviamente, já teve uma equipe aqui, o Avaí, que é o especialista, né, em ir buscar. Já aconteceu. Ó, 2000 e... Oi. Não, continue, eu depois terminar, concluir, eu falo. E aqui com 7 pontos de vantagem, 19, com 7, 26, Criciúma de 2015. É o outro caso. E são dois fatores. É o fator disso que está dito e do próprio Guto, porque Guto já jogou toda a Série B, que ele tem o próprio histórico dele. Arthur, que vai entrar mais tarde na parte do Santa, Arthur Silva está com a gente, ele mandou um quadrinho aqui no grupo lá, bem interessante. Guto assumindo durante a Série B. Em 2014, pegou a Ponte, assumiu a Ponte 4 pontos atrás do G4, na 13ª rodada. Isso, aliás, falei errado, viu? Foi o Santa Cruz, de 2015. Santa Cruz estava exatamente na 9ª colocação, que é onde o Ceará está, a 7 pontos do Vitória, que era o quarto colocado. Largou muitos empates. Mas a arrancada do Santa Cruz no retorno, é o que eu estou falando. O Ceará pega o retorno do Santa Cruz, a reta final do Santa Cruz. Pronto, a reta final do Santa Cruz de 2015 é absurda, né? Absurdo. Se o campeonato tivesse mais 2 rodadas, ganhava o campeonato ainda, não parava de ganhar. Ó, eu sei que acabou entrando, mas só para concluir o que eu estava dizendo de Guto. Assumiu a Ponte, subiu na 13ª rodada. Assumiu o Bahia também na 13ª rodada, em 2016. 4 pontos atrás do G4, também subiu. E assumiu o Inter em 2017, na 4ª rodada, 2 pontos. Aí essa estava no bolo, né? E também subiu. Mas assim, Ponte Preta e Bahia são cenários. Esse cenário agora, sem dúvida nenhuma, é o pior que Guto já pegou. É o pior que Guto pegou. Né? Ó, e lembrando, aquele Santa Cruz 2015 ganhou os últimos 6 jogos. 18 pontos, somou os 18. Então, a gente tá vendo aqui... Ganhou do próprio Botafogo. Ganhou do Botafogo, ganhou. Foi. Lá no Engenhão. Fora de casa, inclusive. Então, Cássio, a gente tá vendo aqui que a pontuação não é um problema para o Ceará, né? Afinal, 30% de quem tinha 20 pontos subiu. O Ceará pode trabalhar para ser um desses 30%, mas tem a questão... Só se esse campeonato estivesse numa média histórica, né? Se estivesse numa média Exatamente. histórica, não sei. Como o campeonato está acima da média histórica, esses 30% ficam um pouco mais... Ele não está acima da média histórica. Seriam 4 e daria 20%. Ele está com a maior pontuação da história nesse momento. É muito pior. Vamos considerar que 66 ou 67 seria a pontuação do acesso. Perfeito. Aí seriam só 20%. 20%, que daria 4 das 20, né? Porque, esses por aqui exemplo, daqui o do Vitória Ceará subiu para cima, 59, né? E aí 59 é muito baixo. Aliás, é a pontuação mais baixa de um acesso. Repito, pelo menos o Ceará já fez isso, né? O Ceará de 2017 fez isso, né? Então é mais ou menos isso. Muito boa essa visão de Minhoca, né? A gente adaptando aí, se for 64, 65, 66... Isso, eu concordo. O percentual cairia ali para 20%, mais ou menos, o tamanho do desafio do Ceará. Tá? Deixa eu fazer um histórico por campanha, que foi aquele dado que... Qual foi aquele de ontem, Minhoca? Tá. Era os jogos de turno e por local. É isso aqui, jogos por turno, muito bom. Deixa eu fazer do Ceará, para a gente ver quem o Ceará... O que é que resta ao Ceará nesse primeiro turno? Só faltou, né? A turma do G11 para o Ceará. Veja aí, o Ceará tem, dos seus 5 jogos que restam, todos do bloco que a gente considera que briga pelo acesso. Minhoca dividiu a Série B em 3 blocos. Eu acho que pode existir aí alguma visão de dividir apenas em 2, mas eu achei que existe sim já um pequeno, né,
uma pequena fissura ali do primeiro bloco intermediário, mas o Ceará tem, né, só confronto direto. Vila Nova, Sport, Mirassol, Juventude e Botafogo. Uma reta final dura, né, para o Ceará. E também aumenta a dificuldade de Guto na sua chegada. Ó, né? só um detalhe antes de você colocar o próximo time. Perceba ali nos jogos em casa, perdendo confronto direto para Novo Horizontino, para Vitória, para Guarani. E isso pesa, porque na volta, todos os jogos fora de casa. Exatamente.